Fala aí, fanático vascaíno, fanática vascaína, um bom dia para você, uma boa semana, bom ter você aqui no nosso Café Vascaíno. Já peço a você o seu like, que você comente aqui o que você tem achado do Vasco na temporada, o que precisa fazer para melhorar. Compartilhe o nosso conteúdo para que ele chegue em muitos vascaínos e se inscreve no canal. Aqui vai uma carta aberta ao presidente Pedrinho, um coração aberto de um torcedor que acredito que milhões de torcedores pensem da mesma forma. O presidente Pedrinho, ao torcedor vascaíno, tornou-se um símbolo de mudança. É nele que o torcedor enxerga que pode haver alguma mudança. O tempo é pequeno, apenas quase um ano, mas algumas mudanças já deveriam ser percebidas. O fato do Vasco seguir sendo a quarta força e muito longe dos demais, isso ainda vai demorar um tempo. Não é com apenas um ano que muda esse cenário. Talvez leve 3, 4, 5 anos para competir em alto nível, presidente, com esses times. E você que tão bem sabe de futebol, sabe disso. Mas também, presidente, você sabe que não dá para competir da forma como está competindo. Negociando o jogo apenas 20, 25 minutos de 90 e depois sendo sufocado ou atropelado pelos adversários. O Vasco é presa fácil. O Vasco hoje se tornou um time que alguns não têm nem mais graça de vencer. O torcedor não quer nem mais sacanear. E o torcedor do Vasco, cara, ele já assim, tá adormecido, ele tá anestesiado, ele não tá indo mais ao estádio. Sábado foi mais um exemplo. O que fazer, presidente? Você deve estar perguntando. Então tá bom. Qual é o cenário? O cenário é identificar, e alguns já são facilmente identificados, os que querem alguma coisa com a instituição. Aqueles que querem realmente vestir a camisa do Vasco e entregar algo à instituição. Não há nenhum jogador, não há ninguém da comissão técnica, muito menos o treinador Fábio Carille, que faz um péssimo trabalho nesse início, presidente, que esteja fazendo favor ao Vasco. Todos eles são pagos e muito bem pagos pelo Vasco, que, aliás, é um ponto de elogio à sua administração, manter os salários em dia, que é uma obrigação do clube, né? No caso do Vasco, da SAF. Mas a gente sabe que isso nunca foi um hábito no Vasco, né? Uma rotina. Mas eles recebem bem, uns até recebem muito bem e entregam muito pouco. Uma vergonha, mais uma vez, o Vasco termina na quarta posição, mostrando que é a quarta força porque o Botafogo não entrou nesse hall. Porque senão, presidente, o Vasco era a quinta força do Campeonato Carioca, desse fraquíssimo Campeonato Carioca. Que, aliás, abra um parênteses para você, presidente Pedrinho. O presidente Rubens Lopes vai propor uma virada de mesa. Atenção, presidente, vou lhe avisar. O Bangu, que é o clube do coração do presidente Rubens Lopes, foi rebaixado no campo. O que ele vai propor a vocês no arbitral? Que você seja a voz contrária. É que subam três para a Série A do Campeonato Carioca do ano que vem. Ou seja, que o Campeonato Carioca tem 14 clubes. Não vem com fórmula de disputar os pequenos, botar os 10 primeiros, depois os 4 entram mais à frente. Isso é desculpa para poder tentar subir o Bangu e ele não ficar na segunda divisão. Porque o Campeonato Carioca tem essa fórmula mágica. O time é rebaixado e no mesmo ano ele pode subir, porque sobe um. Só que correndo o risco é melhor subir 3, né? Porque aí não corre o risco. Diga não, presidente Pedrinho, porque a federação colocou na sua conta a decisão da arbitragem que você aceitou. Estranhamente, e por lhe conhecer, duvido porque você veio a público dizer o contrário. Duvido que entre 4 paredes ali na salinha do VAR com os representantes você tenha sido convencido e depois foi para a entrevista coletiva falar o que falou. Presidente Pedrinho, pense nos 20 milhões de torcedores vascaínos, como você, que é um torcedor vascaíno e que tem, diferentemente de todos os outros 19.999.000 torcedores do Vasco da Gama, 999, a caneta na mão. Você pode mudar os rumos do Vasco da Gama. A questão na venda da SAF que passa
pela sua presença dentro de uma negociação, a mudança no comando, que é muito mais rápido do que a venda da SAF, do Fábio Carille, que é um treinador que não está entregando o resultado e muito menos desempenho do Vasco, que você conhece muito bem. Pense nas crianças, presidente Pedrinho. Pense nos idosos. Pense no torcedor do Vasco. Se não fosse o torcedor do Vasco hoje, o Vasco estaria com as portas fechadas. São Januário viraria ruína. Um estádio que ninguém mais frequentaria. O time teria sido... Eu ia usar uma palavra, prefiro até usar uma outra. O time teria sido extinto. Mas sabe por que não foi? Porque aqueles 20 milhões que eu falei continuam mantendo de pé. E são esses torcedores que fazem o Vasco sobreviver. Viver é pensar em algo até maior. Chega, presidente, de tantos erros. Óbvio, de novo, que em um ano você não vai mudar tudo, mas algumas mudanças precisam ser feitas. O Vasco não pode aceitar que alguns profissionais entendam que estão fazendo favor por jogar no Vasco. Você sabe o que representa jogar no Vasco. Você morou no Vasco. E se esses que estão lá não sabem, como você, como o Felipe, como o Luizinho Quintanilha, que está na comissão técnica, o que é ser Vasco, o que é jogar no Vasco, o que é representar o Vasco, manda pra rua, que aumente a dívida. Mas desculpa, presidente, é muita falta de respeito no dia da eliminação do campeonato estadual, jogando lufas, ter jogador na Sapucaí depois. É impressionante. As decisões tomadas em campo, as decisões tomadas extracampo. É inadmissível. Não estou falando na questão técnica do desempenho de um time para o outro. A diferença técnica, que isso só vai ser retirado com muito tempo. Mas enquanto nós não olharmos para os nossos erros e apenas acharmos que o erro está lá fora, a gente não corrige. O torcedor vascaíno cansa. Ele não vira as costas para o clube. Mas ele precisa se sentir representado. E esse time, com a postura em campo, não me representa. Tenho certeza que a você também não, Pedrinho. Presidente Pedrinho, que você tenha uma semana que consiga tomar decisões importantes. Afaste quem não consegue resolver. Afaste quem não está comprometido. Reintegre, se precisar reintegrar. E olhe as decisões. Algumas foram erradas, mas dá tempo de corrigir. Contratações mal feitas. Posso enumerar. Jean Davi, Souza, Alex Teixeira. A continuação do Payet. Olha quanto nós estamos falando de salário. Ah, mas se for demitir vai gerar dívida. A dívida maior vai ser o torcedor encher o saco, virar as costas e chegar no mês de junho, quando parar o Campeonato Brasileiro, lá pela 10ª rodada, dos 30 pontos disputados, vai ter 6, 7, 8, ter tomado várias sacoladas pelo caminho. Esse preço vai ser muito maior que a dívida, que a gente joga na recuperação judicial e paga com o tempo. Agora, o que não apaga do torcedor vascaíno é a raiva que o torcedor está do atual time, que, de novo, não representa o Vasco. Só para fechar, presidente. Pega o gol do Luiz Araújo. É sério que os nossos volantes vão marcar com aquela disposição? O Matheus Cocão, que tinha recém entrado. O Vasco da Gama tem que ser o maior clube da vida dele. O maior prato de comida que ele vai comer. Ele entra com aquela disposição para marcar o Luiz Araújo. Não estou dizendo que mudaria o cenário. Mas o torcedor quer se sentir representado. E ele não se sente com esse time que entra com o pé mole, com o bracinho mole, quase pedindo autógrafo ao time adversário. Que você mude o pensamento, porque eu sei que você é vitorioso, mas não adianta só ter história. É isso, torcedor. Desculpa o desabafo, a carta aberta, mas vejo como necessária para representar você. Escreve aqui, se eu esqueci alguma coisa, por favor.
escreva aqui também. Um grande abraço, até mais tarde, meio-dia, no nosso Na Conta KTO. Tchau, tchau.